salvará, o teu barco quebrará. Oh, aceita a Jesus, o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e da morte tão fatal. Oh, foge logo, pecador, com rapidez. Esses faróis e clarear e perigos a marcar. Abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco sustém. Oh, aceita a Jesus, o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, o castigo eternal e da morte tão fatal. Oh, foge logo, pecador, com rapidez. Eis que vozes sem cessar, não se cansa de clamar. Abandona este mundo de horror. Oh, amigo, ouve já esta voz que te salvar. Oh, aceita a Jesus, o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e da morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Não escutas a Jesus que te chama para a luz. Abandona este mundo de horror. Se persiste em embriagar, não te poderá salvar. Oh, aceita a Jesus, o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Hoje alguém falou seu nome para mim. Sei que tu estás sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Fui arremessado pelo cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus me olha e me vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo envolvido em fantasias.
Fui arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus me olha e me vê, e diz, filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou teu Deus, é só o meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, aqui é o irmão Jaime, né? Glória a Deus por isto, mais uma vez aqui, iniciando o segundo dia da campanha, né? Uma campanha abençoada, do qual o Senhor tem nos abençoado a cada dia, né? A cada dia, e nós estamos alegres, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Irmãos, às vezes eu não gosto de falar assim o dia da semana e nem o dia do mês, sabe? Porque o inimigo ele é astuto, ele é sagaz. Então, sempre, às vezes, quando eu não vigio, acontecem essas coisas. Hoje eu enviei uma mensagem no grupo de amigos e a mensagem estava para o dia 24 de fevereiro. Mas o 24 de fevereiro não era o mais importante ali. O importante eram os dizeres que estavam abaixo, que estavam falando do Senhor, falando da salvação, falando de buscar a Deus, falando que Jesus é a solução. Aí o amigo falou assim: ah, irmão Jair, nós já está em março. Esse aí foi dia 24. Eu falei: pois é, né? O quanto o inimigo engana. Você prestou atenção somente na data que já tinha sido passada e esqueceu de prestar atenção no essencial, que era a mensagem que foi para sua vida hoje. É assim que acontece. Então eu não gosto de falar, por exemplo, o dia da semana e nem o dia do mês, porque qualquer data, qualquer dia que você ouvir a mensagem, aquela mensagem vai ser atual, né? Então é umas coisas que a gente vai aprendendo, vai vigiando, até a gente mesmo, né? Tem uma irmã que prega muito bem, ela tem um trabalho no YouTube, e todo dia ela fala: hoje é tal dia, tal hora, tal mês, né? Aí a gente às vezes passa uns 3, 4 dias e não vê. Quando a gente chega lá e ouve ela falar: hoje é tal dia, aí a gente pensa igualzinho o amigo. Ah, não, isso aqui foi 3 dias atrás. E às vezes o essencial não é o dia, é o conteúdo que está abaixo. E às vezes a gente, por não vigiar, aí a gente perde a benção. Agora, hoje nós estamos iniciando aqui, em nome do Senhor Jesus, o segundo dia da campanha, né? Mas a mensagem pode chegar para você à noite, pode chegar de madrugada, você pode ler, ouvi-la na hora do almoço, você pode ouvi-la no meio do dia. Aí se a gente não vigiar e falar o dia e a hora, aí você vai perder a bênção também. Por isso que eu não falo, tá? A mensagem, ela sempre vai ser atual, porque em nome de Jesus eu não quero falar nem o dia da semana e nem a data do mês. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Então ontem nós iniciamos aqui a nossa campanha, onde fala e traz para nós o título Porque Ele Vive, né? E essa passagem se encontra em Apocalipse, capítulo 1, verso 18.
que diz bem assim: o que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, né? Então ele diz para nós que ele está vivo para todo o sempre, e nós sabemos que ele diz: vou preparar-vos lugar e voltarei para levarmos comigo mesmo, né? Aí ali nós começamos aqui no Apocalipse para nós entender, na revelação de João, e viemos descendo e paramos e lemos até o eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? E de posse dessa palavra, meus irmãos, e de muitas que se encontram na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, nós podemos observar nos últimos acontecimentos guerra, rumores de guerra, né? E quase aí uma preparação para a Terceira Guerra Mundial, né? E nessa Terceira Guerra Mundial existe ali na Bíblia uma parte que eu não estou aberto nela agora, fala sobre a batalha, né? A batalha do Armagedon. Vai chegar uma época que todos irão reunir as nações para destruir Israel. Mas o próprio Deus virá no seu trono e não deixará que destruam Israel. E ali haverá saraivadas, chuvas de pedras, e aquelas nações que se levantarem contra o povo de Deus serão destruídas. Eu não estou aberto aqui, estou falando pela mente, que eu já li, já ouvi. E aqui, quando João vem escrevendo Apocalipse, quando o Senhor diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí João já começa a escrever a sua visão. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão, participante na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo. João era um coparticipante na tribulação que estava nessa época vindo para todas as igrejas. Estava participando, era coparticipante. A tribulação que havia de vir para essa igreja. Por isso que ele falou: tudo que você vê, você escreve e envia às igrejas. Amém? Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Todos os outros, meus irmãos, já disse aqui, foram mortos ao fio da espada, decapitado, enforcado, crucificado de cabeça para baixo. Todos tiveram um fim horrendo para que a palavra de Deus não chegasse até nós. Só que o propósito de quem tentou calá-los, silenciá-los, não funcionou, porque nós estamos aqui continuando aquele trabalho que é de salvar vidas, é de buscar pessoas que estão perdidas nesse mundo tenebroso, né? Nas drogas, na prostituição, na jogatina, na sarjeta, desiludidos, nos hospitais, né? E a palavra vem para nos fortalecer. Como diz em Mateus 11, 28, a seguir: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Quando estou falando aqui da ilha de Patmos,
Era uma ilha cerca de 59 quilômetros a sudoeste de Mileto, no mar Egeu. Então ficava ali a uns 59 quilômetros aproximadamente, né? E ele foi levado para lá por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele não estava na prisão por crimes cometidos, porque não havia cometido crime nenhum, mas sim por defender a palavra de Deus, por defender o Senhor Jesus, né? Por propagar aquele nome que salva, liberta e cura. E João diz, quando ele diz: eu, João, que também sou seu irmão, co-participante na aflição e no reino da paciência, o reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Acabei de explicar qual a razão do qual ele foi para lá. E João, no capítulo 10, ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui ele já estava colocando a visão do qual ele foi indicado ali para fazer essa missão. E a Bíblia diz, e nós sabemos, meus irmãos, que ele vivenciou, ele viveu um novo tipo de experiência com relação às coisas espirituais sobre ele. Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E disse: eu vi de trás de mim uma grande voz de trombeta, né? A voz que João ouviu era ouvida até hoje por todo mundo, e de fato sempre será ouvida a voz do nosso Senhor, né? O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, na sua forma se torna real. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Uma voz de trombeta, Apocalipse 1:11. Uma voz de trombeta que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Então, Cristo, meus irmãos, é tudo em todos. Ele é o princípio, ele é o fim. O que vês, escreve num livro, olha só. O que ele ouviu quando ele foi arrebatado? Jesus, que já tinha subido para o alto, através do anjo ele diz: eu sou o primeiro e o último, e tudo que vê escreve num livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, e a Tiatira, e a de Sardes, e a Filadélfia, e a de Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro. Lembrando que ele estava arrebatado em espírito e foi lhe dado a incumbência de escrever essa visão, né? Para enviar às igrejas. E no 12 ele diz bem assim para nós: amém?
E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Olha só, hein? Olha só. Apresenta o simbolismo para as 7 igrejas. Jesus é o cabeça da igreja, a peça central, meus irmãos, da atividade da igreja. E ele continua dizendo, no 13, parte B, aparência do Filho do Homem, vestido de uma roupa que se chegava até os pés, e cingindo pelos peitos com cinto de couro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã e como a neve. Isso foi a visão que ele foi tendo daquele homem, daquele ser que falou para ele que tudo que ele vê era para ele escrever e enviar às igrejas, né? Mas quando chegou nos seus olhos, ele viu os seus olhos como chama de fogo, né? Então retrata, meus irmãos, como Deus é poderoso, como Deus é sabedor de todas as coisas. E no 15 ele fala, os seus pés semelhante ao latão relucente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. O que significa o latão, irmão Jaime? O latão indica sua humanidade, mas sobre-humana. E a sua voz como ruído de muitas águas, voz de poder. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Você já imaginou o sol do meio-dia? Desta forma estava o rosto daquele ser que ele estava contemplando, né? Tamanha glória que era como o sol quando resplandece na sua força. Qual que é a força maior do sol? É o sol do meio-dia. Imagina, tenta olhar para o sol do meio-dia. Essa era a visão que João estava tendo quando foi para escrever a carta e enviar às igrejas da época. Que traduzindo para nós, quando nós for lermos elas aqui, nós vamos ver que de 96 depois de Cristo para cá, mudou pouca coisa e para pior. Para pior. Se naquela época era difícil, o Senhor já repreendeu cada uma delas. Você imagina hoje, se João tivesse a oportunidade de escrever nos dias de hoje o que haviam naquelas 7 igrejas que contrariavam o Senhor. Algumas contrariavam, algumas faziam o que era certo. Mas de todo jeito eles as repreendiam para que chegasse no caminho da salvação. Amém? E quando no 17 ele diz assim, Apocalipse 1:17, e quando eu vi, caí como morto aos seus pés. A ideia é que João pensou que fosse morrer, que ele viu aquilo lá. Viu aquele ser, viu aquilo tudo, viu aquele resplandecer e falou, é hoje que é meu dia. Aí ele já caiu de joelhos no chão e pensou que estava morto, que ia morrer. E ele fala, ele pôs a sua mão direita sobre mim e me disse, não temas. De fato, Cristo está dizendo a João que ele não ia morrer. Não temas, você não vai morrer, você vai fazer aquilo do qual você foi enviado. Ele disse, eu sou o primeiro e o último, disse. Só Ele é Deus, é Senhor absoluto.
E a história é o Criador. Ele é absoluto, meus irmãos, da história e da criação. Ele é o Criador. Aí no 18 ele fala: o que vive, estive morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Ele nunca voltará a morrer e tem vida em si mesmo. A origem é a fonte da vida para outras pessoas, aqueles que têm a imortalidade, onde fala em João 1, 4, João 14, 6, 1 Timóteo 6, 16. Estive morto. Representa o Deus vivo, meus irmãos, que entra na morte, na nossa morte, em sua natureza humana, para que, como a grande sumo sacerdote, ele pudesse finalizar o sacrifício pelo pecado, o que ele fez. Ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então esse é nosso Deus, esse é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Do qual nós devemos recorrer a Ele sempre, na alegria, na tristeza, na bonança, na escassez, nós saber que Ele está no controle de tudo. Às vezes as pessoas não têm paciência. Sempre eu cito aqui Abraão, às vezes os irmãos ficam até chateados, mas já pensou a paciência que ele teve, hein? Deus só não quer fazer dele uma grande nação, e quantos anos passou? Já estavam velhinhos, não tinha nenhum filho, né? Estavam ali confiantes, mas um minuto de bobeira, falou assim: opa, está demorando demais, vamos dar uma mãozinha para Deus. Aí arrumou o filho com a escrava, com a serva na época, com Agar, Ismael, mas não era, a bênção não era de Agar, a bênção era para o filho de Sara, né? E depois veio, cumpriu-se a palavra de Deus, que eles já tinham achado que não ia acontecer mais, e nasceu Isaac. Aí aconteceu a briga, tiveram que despedir Agar com seu filho, é aquele povo mais rico do Oriente lá hoje, lá, né? Hoje estão ali guerreando, né? Brigando com o resto do mundo, mas são um povo também que é guardado por Deus, não adianta não. Ali tem sangue de Abraão, né? Às vezes nós tentamos dar uma mãozinha para o Senhor e criamos situações que jamais são esquecidas. E criamos situações, desculpa, que jamais pode ser revertida, né? Só com o novo nascimento, só aceitando o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador. Hoje eu estava falando com um irmãozinho meu que nós trabalhamos junto dos anos 90, de 96 mais ou menos, até 2012, quando eu saí da empresa, ele permaneceu, né? Os lugares que nós passamos, as igrejas que nós íamos, quando nós viajávamos, né? Então nós estava lembrando hoje um pedacinho de tempo no horário do nosso trabalho, né, nas vindas e vindas, como Deus é bom, né? Como Deus guarda, como Deus cuida dos seus. Os anos passaram como o dia de ontem. Rapidinho passou aí 13 anos que nós não trabalhamos junto mais, mas 20 anos desse tempo que nós viajávamos. Era Arcos, Apiaí. Apiaí é uma cidade muito fria, né? E nós íamos culto todos os domingos, que quando nós não viajava. Naquela época nós ficava 45 dias sem vir em casa. Aí dia de culto estava lá, eu e o irmãozinho lá na igreja, buscando o Senhor, orando, conhecendo mais irmãos. E isso foi na minha trajetória toda, meus irmãos. Durante os 12 anos que eu trabalhei
16 nessa empresa, depois 5 na outra que eu viajei também, indo nas igrejas, louvando, pregando, ouvindo, e o Senhor me preparando para mim estar aqui hoje falando para você. Tá? Nunca largue os caminhos do Senhor por nada, nem por trabalho, nem por saúde, nem por problema conjugal. É o contrário. Nós temos é que aproximar mais do Senhor quando as coisas estão dando errado. Né? Aí a pessoa pensa que Jesus é culpado do casamento não dar certo, Jesus é culpado da pessoa não prosperar, Jesus é culpado da pessoa ficar doente. Não! A Bíblia diz: se todavia vós forem infiel, eu permaneço fiel, diz o Senhor. Ah, então a culpa não está no Senhor, não. Temos que olhar para dentro de nós, fazer uma análise, o caminho que estamos pisando, o que estamos plantando, porque o plantio, meu irmão, é opcional. Pode plantar o que você quiser, tá? A semente que você quiser, você tem direito de plantar. Mas uma coisa é certa: o plantio é opcional, mas a colheita é certeira. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa no final da vida dela, passando um perrengue, sofrendo, gemendo, chorando, e não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas só ela e Deus sabe quantas pessoas ela destruiu a vida para trás, quantas pessoas ela fez mal, quantos casamentos ela destruiu, quantas pessoas ela judiou. E a gente fica: Senhor, por que aquilo, Senhor? Se o Senhor quisesse mostrar para a gente por que aquilo, nunca mais nós ia falar: Senhor, por que aquilo? Mas nós ora. Porque se aquela pessoa arrepender dos seus maus caminhos, como foi com o povo de Nínive, vai lá e prega para eles. Vai lá e fala para eles: se eles não arrepender, eu vou destruir tudo lá. Né? Jonas não é o intuito dessa mensagem, mas Jonas criou um monte de dificuldades, mas foi obrigado a ir lá e fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E o rei entendeu o recado. E todo mundo se arrependeu. Então, seja lá o que você fez na sua vida, meu irmão, seja lá o que você fez na sua vida, minha irmã, você não pode continuar na dureza de coração. Você não pode dizer: eu nasci assim, vou morrer assim, eu não perdoo nem depois de morto. Não, 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 não. Aí você quer perdão de Deus? Aí você quer que as coisas melhorem para você? Derrubando o irmãozinho, atrasando o lado do irmãozinho, prejudicando o irmãozinho? O negócio é muito sério, meus irmãos. A vida é muito séria, né? Às vezes você dá a mão para uma pessoa pensando que a pessoa tem o coração igual ao seu. Mas não é, o coração igual ao seu é só você mesmo, meu filho, não tem outro não, né? Aí você pensa que a pessoa pensa que nem você, humilde, honesto, compassivo, perdoador, mas a primeira oportunidade que a pessoa tiver, você vai ver quem realmente ela é, né? Então é muito sério, meus irmãos. É muito sério. E a palavra de Deus continua dizendo aqui para nós. Quando João viu os seus pés, é semelhante ao latão relucente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como o ruído de muitas águas. E tinha na sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Os 7 estrelas representam os pastores dessas 7 igrejas, do qual ele mandou que fosse enviado para elas. Amém? E quando vi, caiu como morto. Ele caiu como morto no chão. Mas aí, meus irmãos,
Aquele ser colocou a mão direita sobre ele e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vivo estive morto, mas eis que estou aqui para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Amém? Ele nunca mais voltará a morrer. A morte está totalmente derrotada. Porque quando ele foi crucificado, ficou 3 dias, ressuscitou e tomou a chave da mão do inimigo. Porque todos até então que morreram até ali em Jesus, nunca retornaram, nunca ressuscitaram. E Jesus tomou a chave da mão do inimigo, andou na terra mais uns 40 dias e subiu ao céu. E quando eles olharam aquele ser subindo, os anjos estavam lá e falaram assim: O que vocês estão olhando? Assim como vocês estão vendo ele subir, ele irá descer. Tá? Então, meu irmão, guarde a sua coroa, hein? Não brinque com o Senhor. Guarde a sua coroa para que ninguém te tome. Amém? Glória a Deus. Ele tem a chave da morte, tem a chave do inferno. E diz: Ó, João, Apocalipse 1,19: Escreve as coisas que tem visto. Escreve tudo, não deixa nada. Esse versículo é a chave, meus irmãos, para o entendimento do livro do Apocalipse, que é dividido em 3 partes. A primeira parte, visão de Cristo em meio aos castiçais, capítulo 1. O 2 diz a respeito da igreja, capítulos 2 e 3. E o 3 diz respeito aos acontecimentos depois do arrebatamento da igreja, incluindo a grande tribulação e a eternidade, capítulos 4 ao 22. Amém, meus irmãos? Então, para nós encerrar aqui no verso 19: Escreva essas coisas que têm visto, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouros, e as 7 estrelas que os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Isto representa a totalidade da era da igreja, como veremos. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, porque Ele vive, meus irmãos, podemos crer no amanhã. E amanhã estaremos continuando aqui no 3º dia da campanha, né? Porque Deus é bom e cuida de nós. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais um dia, Senhor. Estamos terminando juntamente com o pastor Jaime e as irmãs aqui do grupo Menina dos Olhos de Deus. O segundo dia da campanha, porque Ele vive e te damos glórias, Pai. Porque o Senhor enviou teu Filho amado para que fôssemos salvos, para que nos arrependêssemos do nosso pecado. Nós viemos ao mundo através do pecado de Adão e Eva, mas o Senhor
como Deus misericordioso, que ama a tua criação, enviou teu Filho amado para que pudéssemos voltar ao Senhor, voltar à tua presença como Ele voltou. E eu creio, Pai, que hoje Ele vive e tem nos guardado, tem nos ajudado e tem nos dado a confiança de que não existe nada nesse mundo que possa substituir esse amor tão grande de Jesus por nós. Por isso que nós não devemos, segundo a tua palavra, amar nenhuma outra coisa mais do que o nosso próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e acreditar, Senhor. Eu me vejo às vezes, papai, pensando no Senhor. Como será a hora que Cristo vier buscar a tua igreja, Pai? Será que eu vou estar junto? Será que eu estou fazendo certo? Eu não sei. Mas cabe ao Senhor ver por mim e pelos meus irmãos carnais e espirituais. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ensinar a verdade sobre ti, Pai. E a verdadeira igreja, eu para mim sei que é Jesus Cristo. Eu sou a igreja a qual ele vem buscar, mas ele para mim também é a minha igreja, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Com amém e amém. Deus seja louvado. Quero agradecer ao pastor Jaime, as meninas dos olhos de Deus e a todos que estão por aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós,